Aleluia, glória a Deus, seja muito bem-vindo ao devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da igreja, e terei esse imenso prazer em caminhar com você nessa jornada do conhecimento da vontade de Deus para que nós cumpramos no nosso dia a dia. Estamos começando o dia, mas estamos começando bem com a presença do Senhor. E eu quero convidar você a orarmos nesse momento, porque quando você começa o dia colocando nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que ao longo desse dia você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida. Aliás, o objetivo desse devocional é fazer com que nós tenhamos a nossa espiritualidade trabalhada a cada dia. Conforme nós falamos na igreja, cada crente é um ministro, cada casa, cada lar é uma igreja e cada dia é um culto. Então que você esteja celebrando um culto ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele. E é o que a gente vai fazer nesse momento. Nós vamos agradecer pela sua vida, vamos agradecer pelas bênçãos que Deus tem concedido a você e vamos consagrar ao Senhor este momento. Você ora comigo? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado a Deus pela igreja que nos abraça como família espiritual. Obrigado pela oportunidade que temos de viver com o Senhor e expressarmos através das nossas palavras, das nossas atitudes, aquilo que nós aprendemos na sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia a honrarmos ao Senhor, pois nós entregamos esse momento em tuas mãos, para que o Senhor haja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Hoje não estamos transmitindo ao vivo, mas eu gostaria de compartilhar com você o texto da nossa leitura da Bíblia completa em um ano. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas para que isso aconteça, é necessário que você abra por completo o seu coração para que o Senhor fale, toque e molde segundo a vontade dele. Aliás, eu sempre costumo falar sobre teologia. E o que é teologia? Não é exatamente a ciência de Deus, porque Deus não pode ser provado em laboratório. Deus só pode ser sentido. Então, na verdade, teologia, ela não é a ciência de estudo de Deus, porque Deus não pode ser compreendido por completo, mas é exatamente o estudo do relacionamento de Deus com o homem. É Deus se humilhando até nós, e Ele fez isso através de Jesus, para que nós pudéssemos, de alguma forma, começar a entendê-lo. E nós só teremos essa plenitude quando chegarmos lá no céu. A propósito, você vai para o céu? Se Jesus voltasse agora, e sabemos que Ele não vai voltar porque ainda precisam acontecer algumas coisas, mas se Ele voltasse agora, você iria para o céu? Fica essa pergunta para você. E eu gostaria muito de encontrar você lá no céu, ok? Vamos ao texto então? Hoje nós estamos estudando aí 1 Samuel, capítulo 22, a partir do capítulo 22. Eu quero ler alguns textos e fazer alguns comentários, tanto para entender o texto, quanto para trazer para a nossa vida, para que nós possamos colocar em prática aquilo que a Bíblia fala. Lembrando que estas palavras são de uma outra aliança, de um outro tempo. Nós vivemos o tempo da graça, onde Jesus Cristo é o nosso guia, o nosso intérprete do Velho Testamento. E o que Jesus nos orienta é amar uns aos outros. E colocar Deus, obviamente, acima de tudo. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos falando sobre a vida de Davi. Nós vemos que Saul, ele empreendeu uma perseguição a Davi porque ele percebeu que o reinado já não estava mais com ele. Embora ele fosse o rei de Israel, mas ele já não era rei, porque o seu comportamento, a sua postura, mostrava que ele já não era rei há muito tempo. Algo muito interessante. Quando alguém, chefe de família, por exemplo, bate na mesa e fala, aqui sou eu que mando, é porque ele já não manda há muito tempo. As pessoas que de fato exercem liderança, exercem naturalmente. Assim como Davi. O Espírito do Senhor estava sobre Davi e ele fazia com que todos os empreendimentos fossem ações do Senhor. E dava certo, porque o Senhor estava no meio. Já Saul, ele estava fazendo segundo a sua própria vontade. Então, tenha postura de líder. Você que é pai,
tenha postura de pai. Você que é mãe, tenha postura de mãe. Você que é pastor, tenha postura de pastor. E você não precisa bater na mesa para dizer que manda. Você só precisa seguir a vontade do Senhor e você vai com certeza ser instrumento de Deus onde quer que você esteja. Vamos lá? Verso 1 diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Bem, Davi saiu do alcance de Saul, para que não fosse morto por ele. Sendo que para que ele pudesse chegar próximo aos seus familiares, ele precisava passar pelo território dos filisteus. Ele é capturado, levado ao rei, e ele se faz de louco. Ele começa a babar, começa a arranhar as paredes, e o rei pensa o seguinte, o rei Aquis, ele pensa o seguinte: esse homem está louco, ele já é uma vergonha para Israel do jeito que ele é. Então deixem-no viver, não precisam matá-lo. Então eles soltam Davi vai para essa caverna, chamada Caverna de Adulão, e ali a família dele fica sabendo que ele está, vai até ali para poder abençoar. Bem, temos várias lições aqui, né? Mas uma delas é a seguinte: quem é a sua família? Quem é a sua família espiritual? Conte com a ajuda daqueles que estão perto de você. Não se isole, não se isole. Por mais que você entre numa caverna, talvez na caverna da depressão, da ansiedade, da autocomiseração, permita que pessoas cheguem até você, porque ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue. Então permitam aqueles que Deus mandou cheguem até você e te ajudem nesse processo para você sair da caverna, para você sair da depressão, para você sair da tristeza, para você sair da loucura às vezes. Às vezes nós cometemos loucuras, né? E sofremos as consequências disso. Permita que pessoas que te amam, enviadas por Deus, cheguem até você para te abençoar. Verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com eles uns 400 homens. Eu fico pensando na igreja, né? Existem pessoas que olham para a igreja e dizem o seguinte: mas fulano cometeu adultério e agora está lá na igreja. Fulano roubou, agora está lá na igreja. Fulano cometeu uma atrocidade, agora está na igreja. Graças a Deus. A igreja é um lugar de conserto. A igreja é como se fosse um hospital espiritual, para cuidar daquelas pessoas que querem cuidado. Jesus, falando com os escribas e fariseus, ele diz o seguinte: olha, não precisam de médico aqueles que estão sãos. Jesus estava falando com os escribas e fariseus. Vocês acham que não estão doentes? Então vocês não vão procurar ajuda. Mas quem procura ajuda, acha. Então, todos nós sofremos com o pecado. Essa é uma doença que, infelizmente, até nós sermos levados para o céu por Jesus, nós vamos sofrer dessa doença. E nós precisamos buscar cuidado. E o Senhor quer cuidar de você. E o melhor lugar para estar é exatamente na igreja. Davi acolheu aquelas pessoas e fez deles seus amigos e os liderou. Então, que você hoje permita ser liderado pelo Espírito Santo, ou por quem o Espírito Santo colocou para cuidar de você. E permita ser cuidado, permita ser liderado, permita que o Senhor conduza você na visão que Deus tem para aquele lugar. E a visão que Deus tinha para Davi era exatamente resgatar aquelas pessoas e cuidar daquelas pessoas. Talvez Deus tenha te chamado para cuidar, e talvez você esteja resistindo, porque você está dentro da sua caverna e não permitiu que ninguém te ajudasse. Talvez Deus esteja te chamando para liderar. Então permita que Deus te transforme de dentro para fora, para que haja uma transformação em você, para que depois ele possa usar você para transformar outros. É um desafio. Davi tinha tudo para se esconder na caverna e jogar tudo para o alto. Afinal de contas, o rei de Israel estava atrás dele, buscando Davi com um exército. Era algo terrível. Mas vamos lá. Verso 3. Daquele lugar, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levantou-se
levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar, seguro. Porém, o profeta Gade, não confunda com Gate, que é a cidade dos filisteus, o profeta Gade, com D, disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi, ele, como eu falei, ele tinha tudo para se acomodar naquele lugar. Afinal de contas, o rei de Moabe estava dando refúgio para ele. E algo muito interessante, né, que os povos moabitas, eles sempre foram inimigos. Desde a saída do Egito, que Josué, ao passar pela terra dos moabitas, teve que lutar contra os moabitas. Teve lá aquele episódio de Balaque, né, de Balaão, e enfim, eles passaram por ali e o Senhor os derrotou. Mas nesse momento aqui, nós vemos uma amizade, algo muito improvável. E deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes Deus levanta pessoas improváveis. Deus levanta situações improváveis só para abençoar você. E às vezes nós não aceitamos porque aquilo é improvável. Irmão, tenha uma intimidade com Deus tão forte a ponto de você perceber quando o improvável está sendo utilizado para te abençoar. E receba em nome de Jesus, receba o improvável que vem de Deus, exatamente para que você possa, naquele momento, ser cuidado, para que você possa ser auxiliado e os propósitos de Deus sejam alcançados, porque os propósitos de Deus são muito maiores do que eu e você. Então esteja atento, até mesmo ao improvável, para que Deus possa agir a seu favor. Bem, vamos lá. Seguindo em frente, eu quero pular para o verso 9, que diz assim: então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Lembram de Doeg? Ontem eu pedi que vocês prestassem atenção, né? Que vocês gravassem esse nome. Doeg, ele estava fazendo a sua oferta ao Senhor, quando Davi chega até Aimeleque, que era o sacerdote, e pede ajuda. Aimeleque dá os pães da proposição, pães que eram para os sacerdotes, ele dá a Davi, e ainda entrega a espada de Golias, a espada que Davi tinha direito a ela depois de ter matado o gigante Golias. Ele entrega a espada de Golias que estava guardada ali com ele. Sendo que Doeg, ele relata, ele fala, ele faz uma fofoca, ele se torna um X9 e ele fala para Saul tudo o que tinha acontecido. Irmãos, cuidado com fofoca. Cuidado quando você tem acesso a informações que não são suas e você repassa essas informações como se fossem suas, como se você soubesse de tudo que está acontecendo. Não repasse o que você não conhece, porque você pode estar passando um fake news, você pode estar passando uma fofoca, e isso é feio demais, além de ser pecado, desagradar o coração de Deus. E tem consequências. Quem passa fofoca perde credibilidade. Quem passa fofoca pode prejudicar a vida de outra pessoa. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você não quer prejudicar ninguém. Então não faça como Doeg. Não passe fofoca para frente. E olha só o que aconteceu depois dessa fofoca. Olha só, presta atenção. Verso 13. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Bem, aqui ele está falando já com Aimeleque, tá? Saul está falando com Aimeleque, filho de Aitube. Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou a Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Irmãos, pode ser que alguém levante fofocas contra você, mas sempre tenha uma base forte, sempre trabalhe com a verdade, porque a verdade, ela purifica o nosso caráter.
enquanto a mentira, ela contamina, ela suja o nosso caráter. Aimeleque não fez nada de errado e ele falou a verdade ao rei. Mas o rei estava tão cego por causa da sua vingança que ele não conseguia ouvir nem entender o que estava sendo dito. Aimeleque não cometeu nenhum tipo de traição. Mas, muitas vezes, como Saul, nós ficamos cegos com a nossa vingança. Nós ficamos cegos com as nossas dores e não conseguimos ver o que está diante de nós. Aimeleque falou com ele, olha, eu não fiz nada de errado. Davi é o seu guarda pessoal, ele é chefe da sua guarda pessoal, é uma pessoa de confiança, você pode confiar nele. Mas Saul, por causa da sua raiva, ele estava cego. Cuidado quando você sente raiva, cuidado. Você pode ficar cego e acabar cometendo erros muito grandes. Bem, vamos lá. O rei respondeu, Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam, voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg, volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada e matou homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois e jumentos e ovelhas. Irmãos, como que o pecado de uma pessoa, de Saul, pode cegar outras pessoas? Doeg também estava cego por causa do pecado de Saul. Então, cuidado, irmão, quando você estiver com raiva, triste, aborrecido, para não influenciar outras pessoas, para que não torne outras pessoas tristes e amargas. Quantas pessoas que às vezes estão feridas e ferem os outros para que não sofra sozinho? Espero que não seja o seu caso, senão você estará agindo igualzinho o Doeg. Influenciado por Saul, ele acaba matando várias pessoas, 85 sacerdotes, fora os que estavam lá em Nobe. Enfim, vamos seguir em frente, né? Capítulo 23. Eu quero começar aqui com o verso 5, que diz assim: Então Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Bem, enquanto tudo isso estava acontecendo, os filisteus eles invadiram Keila, que era uma cidade israelita, e tentaram tomar aquela cidade. Mas Davi, com a direção de Deus, ele pensa nas outras pessoas, ele pensa na cidade e vai até lá. Ele poderia se encurralar em algum lugar para se esconder de Saul, mas não. Mesmo sofrendo ameaças, ele vai em auxílio de outras pessoas. O que esse texto nos ensina? Não pense só em você. Por mais que você esteja doente, por mais que você esteja triste, aborrecido, traído, pense nas outras pessoas, seja altruísta, não seja egoísta. Pense em outras pessoas, porque isso é característica de alguém que serve ao Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele pensava nas outras pessoas. Ele foi em auxílio ao povo de Keila. E ele conseguiu tanto a vitória, como ele teve como retorno, tomou como despojo os bois, o equipamento daquele pessoal que tinha invadido aquela cidade. Vamos lá. Então, um servo de Deus, ele não pensa somente em si, ele pensa também nos outros. Verso 15. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, de Oreza. Então, Jonatas, filho de Saul, se levantou, foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui é intenso. Davi, ele estava cansado. Imagine você ser perseguido durante, eu não sei exatamente quanto tempo, mas possivelmente durante anos. Ser perseguido pelo rei da sua nação. Isso cansa, irmãos, cansa.
e por tudo que ele passou, não somente com Saul, mas lá junto aos filisteus, sendo líder de um povo, de pessoas que eram tristes, que eram amargurados, que tinham sofrido tanto, mas ele estava ali. E em algum momento a sua fé deu uma fraquejada. E Deus envia Jonatas. Eu volto nesse mesmo assunto, tá? Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Receba essa ajuda em nome de Jesus. Não fique sozinho, porque quando você dá espaço para essas pessoas enviadas por Deus, não enviadas por Satanás. Pessoas enviadas por Satanás vão até você, mas vão para te derrubar. As pessoas enviadas por Deus, elas vão te levantar, ainda que seja com uma crítica, mas eles vão querer te levantar, vão querer te ajudar, e não acusar os seus pecados, e não fazer com que você se sinta triste e dominado pela tristeza, tá? Então Deus envia Jonatas e ele fortalece, o texto usa esse termo mesmo, ele fortaleceu a confiança em Deus. Se Deus está mandando alguém para fortalecer a sua confiança em Deus, então receba, dê espaço para essa pessoa, ouça o que ela tem para dizer, eu sei que Deus vai te ajudar, ok? Aí nós vemos um episódio, o último episódio que a gente vai comentar aqui agora, que é quando Saul, indo atrás de Davi, ele para em uma caverna para fazer as suas necessidades pessoais. Enfim, vamos ver o texto, né? Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Presta atenção numa coisa. Existem duas situações. Uma é tentação, a outra é provação. Tentação vem de Satanás para te derrubar. Ele vai pegar no seu ponto mais fraco, na sua fragilidade, e vai tentar você. Se você teve algum problema com drogas no passado, ele vai fazer com que você tenha esse contato com drogas e sinta o cheiro e esteja perto, tá? Ele vai te tentar, ok? Se você tem algum problema com o sexo oposto e você se é exposto a uma situação onde as suas defesas estão tão fracas que talvez você caia, isso é tentação. E qual a diferença de tentação para provação? Provação vem de Deus. Deus sabe dos seus limites e nunca vai dar uma provação acima do que você pode suportar. E para que serve a provação? Para que a sua fé seja restaurada, seja fortalecida, para que a sua fé seja estabelecida, ok? Então vem de Deus e é para o seu crescimento, enquanto a tentação vem do diabo e é para te derrubar, ok? Deus, ele prova Davi. O que Davi fez? Vamos ver? Seguindo em frente, estou ainda no verso 4. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Deus provou Davi e ele demonstrou ser um homem segundo o coração de Deus. Os princípios dele estavam intactos, por mais que ele tenha sido amassado, judiado, maltratado, mas ele não se deixou levar por isso. Os princípios dele estavam intactos e ele não matou Saul. Ele não ofendeu Saul, porque ele sabia que Saul era um ungido do Senhor. Logo em seguida, Davi, quando Saul sai da caverna, Davi vai falar com Saul. Ele grita de longe, possivelmente, né? Explica toda a situação. Olha, hoje eu poderia ter tirado a sua vida, mas não fiz isso porque você é ungido do Senhor. Eu reconheço a sua autoridade, você é o rei constituído sobre Israel,
por mais que ele não tivesse postura de rei, mas oficialmente ele ainda era o rei de Israel, por mais que Deus tivesse levantado Davi para ser o rei no lugar de Saul, mas Saul ainda estava ocupando aquele lugar e ele tinha respeito. Respeite o seu líder, respeite a pessoa que Deus colocou sobre você, e no tempo certo Deus vai te exaltar. Verso 20, aí Saul responde a Davi: agora tenho certeza de que você será rei e que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Davi, e Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Bem, Saul não era uma pessoa confiável, né? Ele era talvez uma pessoa que tinha dupla personalidade, né? E isso fazia com que em alguns momentos ele dissesse uma coisa, outros momentos dissesse outra. Um momento ele dizia que ia matar Davi, outro momento ele reconhece que Davi foi escolhido por Deus para poder reinar aquela nação. Enfim, e assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Eu peço que você ouça essas palavras e o que eu disse aqui, se isso confirmar no seu coração, coloque isso em prática. Ou seja, não fique dentro de uma caverna se autocomiserando, mas receba a ajuda quando ela chega e é enviada da parte do Senhor. Saiba que existem pessoas lá fora, como Doeg, que vão tentar trazer fofocas sobre a sua vida. Mas seja firme, seja fiel, seja firme aos seus princípios, como Davi foi, e não matou Saul quando teve a oportunidade. Antes, mostrou para ele que ele era uma pessoa íntegra. Davi era uma pessoa íntegra. Seja como Davi, que ele seja um exemplo para todos nós. Amém? Vamos orar? Nessa oração agora eu quero clamar pela sua vida. Então, se você tem um pedido, alguma necessidade, que você possa colocá-lo agora diante do Senhor. Amém? Meu Senhor e meu Deus, eu quero clamar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Aqueles, ó Deus, que têm necessidades específicas. Eu peço que o Senhor os visite nesse momento, traga para o coração deles paz e que o Senhor entre com uma providência sobrenatural sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, livre do poder de Satanás, aqueles que estão agora, ó Deus, sofrendo em suas mãos. Peço, ó Pai, que o Senhor traga, que o seu Espírito Santo, Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo. E que essas pessoas, ó Deus, se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus como seu Salvador. Ó Deus, a salvação é o maior dos milagres. Por isso, ó Deus, eu clamo por salvação nesta manhã. Seja desse que está me ouvindo, seja do filho, da filha, do marido, do gerente, do colega de trabalho. Enfim, ó Deus, que o Senhor traga salvação sobre a vida daqueles que estão relacionados a quem está acompanhando agora esse devocional. Eu te peço, Deus, que o Senhor providencie o emprego para aquele que está precisando, Deus, sustentar a sua família. Peço a Deus que o Senhor providencie a restauração de casamentos. Peço que o Senhor restaure aquelas pessoas que estão agora prostradas, ó Deus, por causa de uma traição, de uma dor física ou emocional ou espiritual, que o Senhor os liberte em nome de Jesus. Assim como eu peço também, ó Pai, pelo meu irmão e pela minha irmã que está clamando ao Senhor por forças para seguir em frente. Cuida, Deus, de cada um desses e que a tua vontade seja feita na vida de cada um. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais esse devocional. Ajuda-nos a vermos o Senhor durante todo o dia e a sentirmos a sua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez por você ter participado conosco desse momento tão especial. E eu aguardo você amanhã na igreja. Às 9 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica discipular, onde o crente cresce no Senhor. À noite nós temos o nosso culto de adoração a Deus, onde você é meu convidado para adorarmos a Deus juntos, para sentirmos a presença de Deus em família. E ao longo de toda a semana nós temos os nossos GVs, os nossos grupos de vida, as nossas células funcionando. Se você quiser saber se tem uma célula próxima à sua casa, vai na igreja amanhã e a gente vai dar o aviso sobre as células que estarão funcionando ao longo dessa semana. Tá ok? Que Deus te abençoe, um excelente sábado. E amanhã o nosso devocional será lá na igreja, depois da Escola Bíblica Discipular. Que Deus te abençoe, um excelente sábado e até amanhã,
permitindo Deus. Graça e paz.